Você sabe a diferença entre original e cópia? Saberia dizer até que ponto é uma inspiração, até onde é plágio? Será que nossa percepção de originalidade realmente condiz com a realidade? Ou é só uma construção que nós tivemos? Bom, eu sou Lúcio, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, psicologia e sociologia, usando séries, filmes, desenhos e animes. E para discutir o que é originalidade e cópia, vamos analisar o episódio Os Imitadores de O Incrível Mundo de Gumball. E depois faremos a análise da filosofia de Byung-Chul Han e Walter Benjamin. Mas antes de analisar a história em si, vou dar uma breve descrição da filosofia de Byung-Chul Han, para que a análise faça mais sentido. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, que em certos trabalhos se dedicou a estudar a cultura chinesa contemporânea. Nesse trabalho, Han desenvolve uma crítica, certa obsessão ocidental pela originalidade. Byung-Chul Han identifica na cultura ocidental uma concepção de originalidade baseada em três eixos principais. Primeiro é uma metafísica da identidade fixa, que é herdada de uma tradição da filosofia de Platão, onde o belo e o bom são imutáveis e se assemelham só a si próprio. Em segundo lugar, o surgimento de uma autoria individual, mesmo que esteja em um estado inicial. Ou seja, quando eu penso em escrever algo, por exemplo, escrever um livro, eu já tenho autoria sobre aquilo, mesmo que ainda não tenha nem tido o processo de produção. Sobre isso, Byung-Chul Han afirma o seguinte: a ideia da subjetividade de um artista engenhoso estava apenas germinando. Isso significa que mesmo que ainda estivesse engateando a ideia do artista, ele já tinha autoria sobre aquilo, pelo menos na visão ocidental. Em terceiro e último lugar, a concepção de originalidade é o regime de uma propriedade intelectual excludente, que transforma a originalidade em valor absoluto. E segundo Byung-Chul Han, a ideia enfática dos originais irrepetíveis, intocáveis e únicos as degrada a meras falsificações. Ou seja, tudo que não seja original e se pareça com ele, ou se baseie ou se assemelhe de alguma forma, é reduzido o seu valor, pois não há essa originalidade que deveria ter. Esses três pilares conceituais contrastam diretamente com a concepção de Shanzai, que é a prática chinesa que opera em um processo de transformação e inclusão contínua. Sobre isso, Han destaca, afirmando que a ideia do original está estruturalmente vinculada à ideia da verdade e da transcendência. Os chineses se valem de outra técnica cultural, que opera com inclusão e imanência. Somente no interior desta outra prática cultural é possível uma relação livre e produtiva com a cópias e reproduções. Essa distinção se manifesta de maneira clara no fenômeno do Shanzai, que no sentido original eram fortalezas que ficavam em montanhas onde os rebeldes habitavam, mas que com o passar do tempo na China passou a designar produtos que reproduzem, com algumas variações, produtos de marca. No sentido popular, seria como pegar uma bolsa da Gucci, mudar algumas coisas e comercializar. Mas Han fala que não se deve reduzir a prática do Shanzai a mera cópia ou reprodução. Aqui Han estabelece o contraste fundamental entre a concepção ocidental, onde a verdade é uma técnica cultural que contraria a mudança por meio da exclusão e da transcendência, e a prática chinesa do Shanzai. Shanzai é descriação. Frente à identidade, reivindica a diferença transformadora, o desferiativo, ativista. Frente ao ser, o processo. Frente à essência, o caminho. Shanzai manifesta, assim, o genuíno espírito chinês. Diante dessa concepção de cópia, como um processo criativo e não como uma derivação, podemos analisar o episódio Os Imitadores de Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa mostrando a família Watterson indo ao supermercado, quando Gumball e Darwin acabam se distraindo com produtos nas prateleiras. Durante essa visita, eles encontram dois garotos muito parecidos com eles, que repetem absolutamente tudo que eles dizem e fazem. Essas cópias se chamam Titi e Ribbit. Eles até tentam interagir, mas rapidamente vira uma situação caótica, com todo mundo se engasgando junto. Depois disso, a família comenta o ocorrido, mas Nicole e Ricardo não acham estranho, até verem com seus próprios olhos uma família idêntica a eles, passando de carro e copiando seus movimentos. Isso deixa eles desconcertados. Assim, eles acabam batendo o carro numa cabine de pedágio, enquanto a duplicada segue normalmente. Mais tarde, Gumball descobre que os imitadores participam de um programa de televisão chinês que mostra uma versão da vida dos Wattersons. A família começa a assistir o conteúdo se divertindo com os erros de tradução, mas Anaís fica incomodada por não ter uma versão dela no programa. A diversão acaba quando eles percebem que estão sendo vigiados, já que os vídeos mostram cópias quase imediatas do que eles estão fazendo. Diante disso, os Watterson decidem enfrentar diretamente as duplicatas, mas percebem que cada movimento e palavra são imediatamente imitados. Anaís tenta uma abordagem diferente. Propõe que ensinem aos sósias a desenvolver originalidade. Eles tentam fazer uma apresentação criativa, mas os imitadores copiam até isso e publicam online.
Como último recurso, a Anaís sugere que a família vive experiências perigosas, acreditando que os sósias não conseguiriam acompanhar. Eles se envolvem em várias situações extremas, mas nada funciona. Em uma das tentativas, dirigem o caminhão em chamas em direção ao penhasco. Anaís consegue desativar o tanque de combustível no último instante, salvando sua família. Porém, as duplicatas não têm a mesma sorte, mas sobrevivem ao acidente. Depois disso, todo o conteúdo do programa dos imitadores desaparece da internet. A família finalmente relaxa, achando que tudo terminou. Mas no momento que Gumball e Darwin comemoram por serem os únicos, eles congelam e suas vozes mudam, encerrando a história do episódio. Nesse tema é uma questão bem interessante. Nesse tema é uma questão bem interessante, porque esse episódio foi formado porque realmente tinha um programa de televisão que nessa concepção ocidental realmente era considerado uma cópia de Incrível Mundo de Gumball. E a partir disso, como os criadores sempre fizeram, eles decidiram fazer um episódio para criticar e brincar com a situação, mostrando aos produtores da série que é considerado uma cópia, que podem ser originais e fazerem sucesso. A série se chamava Miracle Star. Parecia uma versão adaptada de Incrível Mundo de Gumball para a China. Mas bom, como vimos a história do episódio, podemos nos aprofundar na análise a partir da filosofia de Bin Chun Han e Walter Benjamin. Dentro do episódio, a família de sósias chineses representa exatamente o conceito de Shanzai. A família de sósias dentro do episódio encarna exatamente o que Han nega o que é o Shanzai, o que estaria mais próximo do que a produtora chinesa quis fazer, já que Shanzai, segundo Han, não se trata de uma falsificação grosseira, mas sim de recriações, que não se pretendem enganar de modo deliberado. A presença da família de sósias endossa ainda mais o conceito de cópia que temos no mundo ocidental, mas se fosse retratada como Shanzai, iria desafiar a noção de autenticidade que nós temos, e demonstrando como uma cópia pode ser um ato de admiração e reinterpretação. O fato das duplicatas serem estrelas de TV na China sugerem que elas ocupam um lugar social legítimo em sua cultura, não um lugar à margem, como seria no mundo ocidental. Poderia ser uma espécie de adaptação, para se adequar a uma cultura diferente, coisa que não aparece no episódio, justamente porque eles são cópias idênticas do que a família Watterson faz. A reação inicial dos Watterson, apesar de satirizar, também reforça a perspectiva ocidental de que Han critica, aquela que degrada as cópias como meras falsificações. A cena que Gumball expressa indignação ao perceber que estão se beneficiando financeiramente ao copiar sua família, enquanto a sua família enfrenta dificuldades, revela o cerne do conflito, a transformação de identidade em propriedade. Porém, mesmo que o episódio tenta mostrar que tem uma diferença gritante e objetiva entre o original e a cópia, quando paramos para analisar de fato, tem uma impossibilidade gigantesca entre separar o que é original, o que é cópia e o que é mera inspiração. Isso pode ser visto em diversas obras, onde tem muitos elementos em comum. Podemos lembrar de uma época que tinha vários desenhos que os personagens eram muito parecidos em questão de personalidade e dinâmica, sendo representados geralmente por dois meninos que tinham características muito parecidas, mas de alguma forma eles conseguiriam se diferenciar, seja na arte, seja um pouco na personalidade ou na característica deles. Dá pra pensar em vários exemplos: Finn e Jake de Hora de Aventura, Mordecai e Rigby de Apenas um Show, Gumball e Darwin de Incrível Mundo de Gumball, sem falar de outros desenhos que não tem muita qualidade que estão aparecendo na tela agora. Isso foi só um exemplo, mas também quantos animes, por exemplo, tem um trio de personagens, que são os personagens principais. Pelo menos se prezam a isso. A tentativa dos Watterson de ensinar a originalidade aos sósias tem uma crítica sutil. Quando tentam criar uma apresentação original, são imediatamente copiados, demonstrando que o ato de ensinar a originalidade já é um gesto culturalmente determinado. Essa sequência ilustra o que Han identifica como o conceito original de originalidade, que pretende ser universal, mas ele mesmo é um produto de uma tradição específica. O episódio evita uma visão simplista e caricata. Use humor para fazer críticas ou apresentar o que o episódio quer passar. Mostra os imitadores como equivalentes em habilidades aos originais, não como inferiores. A sobrevivência dos sósias mesmo após o acidente, e também a tentativa de mudar para se tornar mais original no final, sugere uma compreensão martirizada. A cópia não é eliminável, apenas transformado. Isso reflete a descrição que Han fez da cultura chinesa como um lugar vivo de comunicação e transformação. O episódio também tem a crítica à dimensão econômica. Enquanto os Watterson permanecem na pobreza, suas cópias lucram. Porém, o desfecho subverte essa lógica. Os sósias não são afetados por serem falsos, mas por se tornarem comercialmente inviáveis após o acidente. Essa questão revela como o valor econômico determina o que é legitimado como cópia e original no capitalismo cultural globalizado, mais do que critérios de autenticidade.
Isso podemos ver também muito nas redes sociais. Quando o criador pequeno cria algo original e um criador de conteúdo grande copia ele, quem fica com fama de ter feito o primeiro e ser o original é o criador grande e não o pequeno. Bom, isso acontece bem mais no TikTok, que acabou normalizando o que a gente conhece como plágio. Mas também acontece de várias outras formas nas redes sociais, seja YouTube, Instagram, enfim. Dessa forma, o episódio não apenas mostra, mas complexifica a teoria de Han. Ao mostrar os limites tanto da perspectiva ocidental quanto a chinesa, Han sugere que a dinâmica de cópia é um simples choque cultural, mas envolve negociações complexas de valor, poder e identidade. Mas nessa questão econômica, além da perspectiva de Han, podemos analisar a filosofia de Walter Benjamin, que fala sobre reprodutibilidade técnica. Como ele observa, a obra literária foi explodida de dentro na medida que grupos homogêneos de homens levou a vida literária até os limites extremos do possível. Isso ajuda a entender por que os sósias, mesmo sendo cópias, acabam se tornando produtos mais viáveis e lucrativos do que a família Watterson. Esse fenômeno reflete tanto o conceito de Shanzai quanto as dinâmicas das indústrias culturais contemporâneas. Enquanto Han discute a cópia como um conceito de criação e transformação, Walter Benjamin analisa como o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. Essa dualidade entre a perda da aura, que não é isso que ficou famoso na internet, e sim é a presença única e inconfundível dentro de um espaço-tempo de uma obra de arte, que torna ela única, com uma identidade própria e autêntica. E a ressignação da cópia é justamente o que o episódio explora de forma satírica e filosófica. Sobre isso, Benjamin afirma o seguinte: pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento é lembrado sem limites porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. No episódio, sósias chineses de Gumball são cópias sem aura. Eles replicam gestos e falas, mas não carregam a história e a autenticidade dos Watterson. No entanto, o episódio subverte a lógica de Walter Benjamin, ao mostrar que as cópias funcionam mais que as originais, em questão de popularidade e lucro. Enquanto Walter Benjamin observa que, numa formação mais concisa e mais dialética, o domínio da literatura foi explodido de dentro na medida em que um grupo homogêneo de homens levou a vida literária até os limites extremos do possível. Han sugere que a cópia gera outro tipo de valor, onde a imitação é celebração e não falsificação. Han sugere que Shanzai não é plágio, mas descriação, um processo de diferença ativa. No episódio, os sósias não são robôs. Eles adaptam os Watterson para um público chinês, com erro de tradução cômicos, e superam os originais em visibilidade, invertendo a hierarquia ocidental que privilegia o genuíno. Isso reflete a ideia de Walter Benjamin de que a linguagem tem precedência, não apenas precedência com relação ao sentido, também com relação ao eu. Os sócios deveriam adquirir uma existência autônoma. Dessa forma, o episódio questiona a visão de Walter Benjamin sobre a noção de aura, ao mostrar que a cópia não precisa ser um esvaziamento, mas sim uma reinvenção. Walter Benjamin argumenta que o procedimento de Proust não é a reflexão, e sim a consciência. No episódio, os sósias existem para ser vistos, para ter visibilidade, e eles conseguem isso através de um programa chinês. Eles não estão lá para serem autênticos. A partir disso, eles se beneficiam da reprodutibilidade, já que sua fama depende da replicação, não de sua aura. Essa dinâmica mostra a passagem descrita por Benjamin, de uma arte baseada em ritos para uma arte baseada na reprodução. Mas bom, no final do episódio, mesmo que os Watterson tenham tentado ensinar a família chinesa a serem originais, ainda fica uma reflexão de Walter Benjamin, já que ao tentar ensinar criatividade, eles acabam tendo uma obsessão pela originalidade. Mas Walter Benjamin argumenta que toda criação é em algum nível uma cópia ou reinterpretação. Então, até que ponto uma obra é original, uma cópia, ou é apenas inspirada em uma outra obra? Bom, é um assunto bem complexo, então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça de se inscrever no canal de cortes, porque vamos voltar com a frequência das lives e todos os cortes vão sair lá. Mas é isso, até o próximo vídeo.